Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês não me conhecem, eu sou apenas um entusiasta de redstone aleatório, que nunca deu as caras antes, mas recentemente eu fiz uma grande descoberta que eu acredito que possa ajudar a comunidade de redstone a nível global, sabe? Que nada mais é do que redstone instantâneo a infinitas distâncias, tanto verticalmente quanto horizontalmente, para cima, para baixo, para o lado, para qualquer direção, você pode fazer redstone instantâneo a infinitas distâncias, ok? Eu separei alguns modelos aqui para explicar como funciona. E para provar que é realmente instantâneo, eu vou dar um tick freeze aqui. Eu vou puxar essa alavanca. Eu vou avançar um tick, ok? Nesse exato tick que eu avancei, você pode ver que todos esses pistões ligaram ao mesmo tempo. Se tivessem mais 500 pistões à frente, desde que eu tenha um chunk loader para carregar aquela área, todos os pistões ligariam ao mesmo tempo. Eu vou dar tick um freeze para o jogo voltar ao normal. Vejam aqui. Opa. E vocês podem ver que é algo muito simples, não tem mágica nenhuma. Esse aqui não é o modelo mais otimizado, mas eu acredito que seja o modelo mais fácil de explicar para vocês. Como vocês podem ver, tem outros modelos que são tão simples quanto, mas eu acredito que esse modelo aqui seja o mais tranquilo de explicar. Bom, vamos ver eles por ordem, porque eu acredito que vai fazer mais sentido para vocês primeiro verem todos os modelos e depois tentar entender como funciona. Bom, eu tenho esse aqui verticalmente que sobe, ok? Então, assim que eu puxo essa alavanca, todos esses pistões ligam no mesmo momento. Você pode ver que parece até que eles estão grudados, mas eles não estão grudados. Tudo funciona no mesmo exato momento. Não é como se esse bloco de redstone tivesse que subir para ativar esse pistão e depois que ele sobe, esse pistão ativa. Ó. É tudo realmente instantâneo. Esse aqui é um modelo, ok? Que pode parecer um pouco mais complicado. Esse aqui é um modelo que é mais simplório, mas ele faz a mesma coisa. Ele é mais fácil de você decorar e replicar no seu mundo. Todos esses pistões ligam exatamente ao mesmo tempo. Parece até que esses slimes estão totalmente interligados, porque é tudo acontecendo no mesmo tick, então parece que eles estão grudados, mas não estão grudados. É só esse pistão tá completamente desconectado desse, mas como eles ativam ao mesmo tempo, eles parecem que estão conectados. Bom, esse aqui é o horizontal, que vocês já viram. Esse daqui é o mais complicado, que é o vertical para baixo. Ó, todos os pistões ligam ao mesmo tempo. E essa daqui são as versões otimizadas de cada sistema. Esse aqui é o otimizado para cima, para você fazer grandes distâncias. Todos ligam ao mesmo tempo. Esse daqui é o otimizado horizontalmente. Vai ser meio difícil de mostrar, mas todos ligam ao mesmo tempo. Você pode fazer infinitas distâncias, como eu disse antes, desde que você tenha um chunk loader. E esse daqui é o para baixo otimizado. Você pode ver que a versão otimizada dele parece bem mais tranquila que a versão normal, porque ele assusta quando ele tá retraído assim, mas quando ele tá otimizado fica bem fácil de entender que é algo simples que tá acontecendo. Tudo liga exatamente ao mesmo tempo. Deixa eu dar o tick freeze pra provar pra vocês. Vou puxar essa alavanca, ok? Agora eu vou dar um tick step pra avançar apenas um tick, ok? Nada aconteceu. E no próximo tick, tudo, ó, os dois pistões ativam exatamente ao mesmo tempo. E é aquilo que eu disse anteriormente. Se tivessem mais 5.000 pistões para baixo, os 5.000 ligariam ao mesmo tempo. Vamos voltar ao jogo ao normal. E eu vou tentar explicar para vocês como que isso aqui funciona. Eu acho que, de todos os modelos, o mais fácil de explicar como que isso aqui funciona seria esse daqui. E para explicar como que esse daqui funciona, eu vou fazer a coisa mais óbvia que todo mundo que sabe o que é um Bird Switch vai captar na hora. Que é, até você que não sabe o que é Bird Switch, eu acredito que você possa entender o que vai acontecer aqui. Quando você tem dois pistões aqui,
e você ativa apenas de cima, os dois ligam. Por que que isso acontece? E os dois ligam instantaneamente, não é? Por que que isso aqui acontece? Porque esse bloco aqui tá deixando esse pistão em modo de atualização. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele não ativa o pistão, mas assim que esse pistão sofrer qualquer atualização, ele liga. E por que que ele liga quando tem os dois juntos? Porque quando tem os dois juntos, o fato desse de cima ligar faz que o de baixo ligue também. E graças a isso, nós temos dois pistões que ligam instantaneamente. Mas o que acontece se eu tentar fazer um pistão gigante? Bom, pode parecer meio loucura, mas a gente pode replicar essa mesma lógica usando slimes. Por quê? Você concorda comigo que isso daqui é basicamente como se fosse um pistão gigante? Porque esse bloco pode pegar o bloco aqui da frente, empurrar ele pra trás e... Bom, não sei se eu vou conseguir chegar no ponto em que vocês vão entender tudo, porque é algo extremamente simples, mas que pode dar algum nó na cabeça, porque é algo que tá há tanto tempo no jogo e tão simples visualmente, né, que passaria despercebido. E por ser tão simples, pode ser um pouco difícil de explicar. Bom, vamos voltar para a lógica dos dois pistões, um em cima do outro. O que que acontece? Esse pistão aqui tá em modo de atualização. Eu vou fazer nesse da ponta aqui para não bugar nada. Ó, ele tá em modo de atualização. Assim que ele avança... Assim que ele... Avança não, assim que ele estende... Ele empurra o bloco que tá atualizando ele para frente. Ok, ó. Assim que ele estende, ele empurra esse bloco que tá atualizando ele para frente. E como esse bloco sai, e essa saída por si só é uma atualização, ele puxa de volta. Felizmente, isso aqui não cria um loop. Okay? Se ele criasse um looping de ficar indo e voltando, seria um problema. Mas felizmente, isso aqui não cria um looping. E por ele não criar um looping, faz com que esse pistão aqui sempre retorne. E ele sempre seja possível de atualizar novamente. Isso aqui é a chave principal para todos esses sistemas funcionarem. Que é o fato de você criar um sistema em que o pistão atualiza e desatualiza. Atualiza e desatualiza. Sempre de forma automática. Bom, vamos tentar relembrar o que acontece quando nós ativamos dois pistões aqui. Eu vou deixar isso aqui para ficar mais fácil de explicar. Ó, nós ativamos. Esse bloco aqui deixa esse pistão em modo de atualização e esse pistão ativa esse pistão aqui, ok? Vamos tentar fazer isso em uma larga escala agora. Não tão larga, né? Porque essa versão é bem pequena. Quando eu ativo essa alavanca, o que que vai acontecer aqui? Esse pistão vai mover para frente. Eu vou quebrar esse fio de redstone, porque acredito que vai ser mais fácil de explicar. Ó. Você viu que eles não ligaram instantâneo? Porque esse bloco de redstone, ele demora um certo tempo para chegar até aquele dali. Mas como que esse simples redstone aqui de baixo pode fazer esses pistões ligarem instantaneamente? Como esse pistão está em modo de atualização, ele meio que detecta o que está acontecendo nessa região aqui, ó. Tá vendo? Sempre que eu quebro esse redstone, ele detecta. E é basicamente o fato dele detectar que vai fazer nosso sistema ser instantâneo. Eu vou congelar o jogo aqui. Eu vou puxar a alavanca. Vou dar um tick step 1. O que aconteceu aqui? Esse pistão já iniciou a ação de empurrar o bloco, logo no primeiro tick. E como esse bloco de redstone está em movimento, ele não está mais energizando esse redstone. Porque ele está em movimento. É uma mecânica do jogo. Não sei explicar exatamente por que acontece. Mas ele está em movimento, logo ele não energiza esse redstone. E lembra que eu falei, assim que esse redstone, quando eu estava quebrando ele aqui, se eu quebrar ou colocar, desligar ou ligar, esse redstone vai atualizar esse pistão. E vai fazer com que esse pistão ligue. E lembra que um pistão em cima do outro liga automático porque um atualiza o outro? É como se fosse isso que está acontecendo. Esse pistão aqui, ele desligou esse redstone, e esse redstone atualizou esse pistão, ou seja, os dois ligaram ao mesmo tempo. E como os dois ligaram ao mesmo tempo, esse cara aqui
basicamente foi como se eu tivesse puxado a alavanca para ele. Só que depois dele tem um outro pistão. E isso vai acontecer infinitamente. Todos os pistões vão se atualizar graças a esse único redstone. Eu vou fazer isso aqui na frente para mostrar para vocês que aconteceria da mesma forma, mesmo tendo mais pistões. Ok? Agora eu vou descongelar o jogo. Vamos voltar aqui. Agora temos mais pistões ali. Congelei o jogo novamente. Puxei a alavanca. Avancei um tique. Todos os redstones desligaram ao mesmo tempo. Porque o que está acontecendo aqui? Basicamente, todos os pistões estão se auto-atualizando. Isso é algo bem difícil de acreditar, porque realmente é muito simples, mas muito funcional. Eu vou avançar mais um tique para mostrar o que acontece nos próximos tiques, porque eu só mostrei o primeiro tique, né? No próximo tique, esse bloco ele tá quase 100% empurrado, e você pode ver que, como ele tá se movimentando, ele não energiza esses redstones, né? No próximo tique, ele finalmente chega no destino final. Como ele chegou no destino final, esse pistão se mantém ligado porque tem um bloco de redstone atrás dele. Então, mesmo se eu der tique 1 freeze, ele vai continuar ligado. E se eu desligar ele vai retrair. Essa retração vai gerar uma atualização e todos eles vão desligar ao mesmo tempo também. Bom, se você ainda assim não entendeu, porque eu explico muito mal, vamos tentar entender algum sistema vertical para ver se faz algum sentido, porque a lógica é a mesma, só muda um pouco o sistema para a gente adaptar o funcionamento dessa mecânica de atualizar o pistão que está em BUD. Vamos ver esse exemplo aqui. O que está acontecendo aqui? Esse pistão está em BUD, porque tem um bloco ativando ele, ou seja, assim que ele receber uma atualização, ele vai ligar. Ou se eu puxar uma alavanca e deixar ele ativo, ele também vai ligar. E o que acontece aqui? Basicamente a mesma coisa que está acontecendo ali. Esse redstone está ligado. Assim que esse bloco subir, vamos dar um tick freeze aqui. Tick step 1. Opa, eu não puxei a alavanca. Tick step 1. O que aconteceu? Esse bloco entrou em movimento, ativou esse redstone, e o fato desse redstone apagar atualizou esse pistão, fazendo que todos os outros redstones também apaguem, porque todos os outros pistões iniciaram o movimento. Se você ainda não entendeu isso aqui, eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Quando você faz, basicamente, isso daqui, todos esses pistões vão ligar ao mesmo tempo. Porque quando eu atualizar esse pistão aqui, ok? Que está em BUD, né? Ó, você pode ver. Ele está sendo... Esse bloco de redstone aqui está deixando esse pistão em fase de atualização, ou seja, assim que ele receber uma atualização, ele vai ativar. Mas, esse daqui, opa, também está em BUD. Assim como esse daqui também está em BUD, esse daqui também. Ou seja, assim que esse pistão aqui atualizar, ele vai atualizar esse, que vai atualizar esse, que vai atualizar esse, que vai atualizar esse e que vai atualizar esse. Só que tudo isso vai acontecer de forma instantânea. O que aconteceu aqui? Esse aqui não estava em BUD, né? Não tinha um bloco de redstone aqui. Mas eu acredito que vocês entenderam o conceito, não é? Vamos colocar todos os blocos de redstone aqui de novo. Só que dessa vez eu vou colocar um bloco aqui para deixar esse aqui em BUD. Pronto, todos eles ligaram ao mesmo tempo. Por que esse aqui continua aceso? Porque ninguém empurrou esse bloco aqui. Então ele continua em BUD. Se alguém tivesse empurrado esse bloco, ele teria soltado também. Bom, esse é o máximo que eu consigo explicar para vocês de como que essa mecânica funciona. Porque todos esses circuitos são basicamente essa mecânica montada de uma forma diferente. Ou seja, assim que esse pistão levanta, ele atualiza esse pistão aqui que está em BUD. Ou seja, assim que ele levantou, tá, tick freeze aqui, tick
step 1. Ó, avancei um tique. Assim que ele começou a levantar, ele atualizou esse cara aqui. Por que que eu não conto... Por que que o fato desse bloco aqui se mexer já não atualiza esse pistão? Porque os pistões têm delay. Que esse delay é maior do que gerar uma atualização nele. Ou seja, esse bloco, ele percorre um caminho. Você pode ver. Ó, eu vou avançar mais um tique. Ele percorre um certo caminho até chegar aqui. E esse pistão, ele só vai detectar esse bloco quando ele tiver percorrido o caminho completo. Como que eu posso provar isso para vocês? Eu vou remover esse redstone daqui. Agora que eu removi esse redstone daqui, você pode ver que assim que eu ativar, que eu andar um tique, esse pistão ainda não ligou. Opa! Ainda não ligou. Agora que o bloco chegou no final, ele vai ser atualizado. Ó, agora que ele... se vocês ouviram o barulho, é porque ele ligou. No próximo tique ele vai começar a levantar. Então, o fato desse bloco aqui levantar é mais lento do que um redstone apagar. Assim que um redstone apaga, ele apaga no exato tique que o bloco foi retirado dele. E esse exato tique faz com que esse pistão aqui de cima detecte que esse redstone apagou, ou seja, gera uma atualização que faz o pistão ligar instantaneamente. O que acontece nesse outro modelo aqui, já que não temos o redstone? Bom, o redstone não é a única coisa instantânea que acontece. Não é a única mecânica instantânea que ocorre. Porque nós vimos que se não tem um bloco aqui, a atualização só vai contar quando ele chegar. Porém, o contrário funciona de forma diferente. Por exemplo, se tem um bloco aqui e o bloco sai, ele também detecta instantaneamente no momento que ele saiu, assim como o redstone detecta no mesmo segundo que o pistão entrou em movimento. Ou seja, esse bloco saindo deste lugar atualiza esse pistão instantaneamente. Vou dar um tick freeze. Vou puxar essa alavanca. Vou dar um tick step 1. O que aconteceu aqui? Isso aqui é um problema do jogo mesmo, tá? Às vezes esse pistão não vai sofrer animação nenhuma e às vezes ele vai fazer essa microanimação. Mas ele com animação nenhuma e com essa microanimação é a mesma coisa, tá? O que tá acontecendo aqui? Assim que esse pistão se moveu, ou seja, assim que ele foi ativado, esse bloco de slime empurrou esses blocos, e ele empurrar esses blocos fez com que esse pistão detectasse que o bloco saiu daqui, e como o bloco saiu daqui, como ele estava em Bud, eu acabei não mostrando para vocês, mas o Bud, ele também funciona de forma vertical quando há um... Não precisa ser um bloco de slime aqui. O Bud também funciona de forma vertical quando ele está a um bloco de distância do pistão, ó. Mas isso é só em caso vertical, tá? Ele não detecta a 1 de distância. Opa. De nenhuma outra maneira. Então, assim que ele recebe uma atualização, ele liga e desliga. É basicamente a mesma coisa disso daqui, ok? Ele está naquele mesmo estado de que ele vai receber uma atualização. Bom, então, assim que esse pistão levanta, ele tira esse bloco que atualiza esse pistão que está em Bud, que como ele é atualizado, ele atualiza esse pistão aqui também e todos eles ligam. Agora, o mais difícil de entender, mas que se você entendeu os outros sistemas até agora, vai ficar fácil de entender, que é o vertical para baixo. Vertical para baixo é sempre um problema, descer redstone é sempre uma dificuldade, né? Mas isso daqui muda completamente a maneira disso funcionar. Deixa eu só conferir se a gente tá no unfreeze.
Quando eu puxar essa alavanca aqui, você pode ver que tem um bloco de redstone aqui. Bom, essa é a maneira mais compacta que eu encontrei de fazer um bud para baixo. Porque, na teoria do bud, né, eu teria que pelo menos fazer isso daqui, né, para o bloco ficar na vertical desse pistão e ele sofrer atualização. Porém, quando isso acontece, esse bloco de redstone desce. E pelo fato desse bloco de redstone descer, ele mantém o pistão ativo. Então, não daria certo. Porém, uma coisa muito legal que eu descobri é que se tem um bloco de redstone do lado dele, ele basicamente funciona como se fosse um bud também. Porque ele retrai e ativa. Então, é uma outra maneira de fazer o bud. Sabendo disso, a gente pode usar isso aqui para fazer o vertical, já que o vertical sempre é um problema. Essa maneira aqui vai resolver os nossos problemas, ok? Sabendo disso, esse pistão está em bud. Eu quebrei esse bloco aqui, mas não tem muito problema, vou botar ele de novo. Okay? Esse pistão está em bud. Assim que ele sofrer uma atualização ou ele for ativo, o que vai acontecer aqui? Esse bloco de redstone vai sair daqui, nesse exato momento, né? Ele vai deixar de ativar esse redstone. Que esse redstone está energizando esse bloco, que está energizando esse trilho. E abaixo disso, basicamente está o nosso pistão, que vai detectar assim que esse trilho for desligado. Ó, olha só. Ó, assim que o trilho é desligado, como isso aqui também ocorre de forma instantânea, deixa eu dar um tick freeze aqui. Ó, tick step 1. Ok. Ó, o pistão iniciou a ação de movimento, desligou esse redstone. E como o redstone sempre desliga de forma instantânea no mesmo tick, ele desenergiza o bloco, ok? Que faz o trilho desligar. Pelo fato do trilho desligar, esse pistão também foi atualizado e iniciou a animação de empurrar esse bloco para baixo, que também fez isso aqui infinitamente. Vamos dar mais um tick step só para vocês visualizarem o que está acontecendo aqui. Uma coisa que eu acho bem importante de mostrar aqui, que eu acabei não citando, é que quando os pistões ativam, ok? Esse daqui, ele precisa manter esse outro ativado. Então, por isso que tem esse redstone aqui. Assim que o bloco desce, ele continua ativo. Por que isso? Porque eu quero poder manipular isso com alavanca, né? Ele tanto pode receber cargas curtas, ó. Você pode ver, ele tanto recebe cargas curtas de centralização, quanto ele pode receber cargas contínuas. Todos os pistões continuam ativos porque esse bloco de redstone está mantendo todos eles ativos, ok? Então, é por isso que eu sempre coloco esse bloco de redstone aqui para manter eles ativos. Bom, e o que são as versões otimizadas? São as versões em que, quando você vai fazer uma longa distância, né? Porque você não quer fazer um redstone instantâneo para uma curta distância, você muito provavelmente quer fazer um redstone instantâneo para se teleportar para uma enderpeel que tá presa, ou algo do tipo, ou simplesmente algum outro sistema que você pensou que você precisa de uma carga o mais rápido possível. Bom, você quer fazer longas distâncias com isso, né? Já que eu prometi uma distância infinita, eu preciso entregar uma maneira otimizada de fazer essa distância infinita. Lembra que eu mencionei sobre fazer pistões gigantes? É basicamente isso daqui. Esse pistão está em bud. Assim que eu ligar ele ou atualizar, ele vai levantar tudo isso daqui. E tudo isso aqui leva a essa mesma situação ali do primeiro. Que assim que ele levantar, esse redstone vai apagar. E ele apagar vai fazer com que esse pistão atualize. Como ele está em bud, vai erguer tudo isso aqui e é um looping. Você vai sempre conseguir replicar isso aqui e vai sempre funcionar de forma instantânea. Horizontalmente, o que acontece aqui é um pistão com um máximo de limite de blocos com o mesmo sistema. Assim que esse bloco começar a animação de ir para frente, esse redstone vai apagar, o fato dele apagar vai atualizar esse pistão aqui e por aí vai. Você pode fazer isso aqui a infinitas distâncias mesmo. E o vertical para baixo é a mesma história. Eu empurro esse pistão aqui. Assim que esse bloco inicia a animação, ele desliga
e desenergiza esse bloco, que desenergiza o trilho, que atualiza o pistão, e depois esse bloco desce e mantém o pistão ativo, porque estamos usando a alavanca, né? Se fosse uma carga curta, ele subiria. Pessoal, eu peço muitas desculpas pela minha dificuldade de falar. Eu não sou youtuber, eu nunca tive um canal. Então, perdão se a minha explicação ficou pequena, mas eu tenho que pedir para vocês a ajuda para esse vídeo pegar o máximo de alcance possível, porque eu não sei explicar isso. Mas eu tenho certeza que a comunidade vai dar um jeito de explicar. Eu quero trazer essa ajuda, eu vou me esforçar ao máximo para trazer uma versão em inglês desse vídeo. Eu não sou fluente em inglês, eu vou ter um baita de um trabalho para fazer um vídeo desse em inglês, já que em português mesmo eu tive essa dificuldade para explicar. Então, por favor, dê like nesse vídeo, compartilhe com alguém grande na comunidade de Redstone, o Mais Uma, o Vinicius 13, qualquer pessoal grande, assim, na comunidade de Redstone que você der um jeito de spamar nos comentários, você vai me ajudar muito, porque eu não quero créditos. Como eu já disse logo no início do vídeo, eu sou apenas alguém aleatório, que é desconhecido na comunidade, eu só quero ajudar, ok? Como eu disse, eu mesmo vou fazer uma versão em inglês desse vídeo, porque eu quero tentar fazer que isso aqui abranja de forma global. E, realmente, pessoal, desculpa mesmo por não ter explicado direito isso aqui. Vão ter pessoas que vão saber explicar isso aqui melhor do que eu, mas eu só quero trazer essa ideia, ok? Eu espero muito que isso aqui possa ajudar a comunidade e que sistemas cada vez mais loucos surjam graças a isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que foi um vídeo longo, mas foi o meu jeito de explicar isso. Eu espero realmente que isso possa ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado e até mais, ou até nunca mais. Pessoal, um aviso muito importante que eu esqueci de dar. Eu me disponho a explicar pessoalmente para maioria de vocês que estiver assistindo esse vídeo, porque eu acredito que vai ter um alcance pequeno, ok? Mas eu me disponho a explicar esse sistema aqui para você. Só você me chamar no Discord, que eu transmito minha tela, tento explicar e matar suas dúvidas, tá? Eu vou deixar meu Discord aqui na descrição e qualquer pessoa que quiser saber mais sobre esse projeto e entender melhor como funciona de fato, pode me mandar uma mensagem ali no Discord que eu vou estar respondendo, tá bom? E é isso. Agora eu fui de verdade. Valeu.